Olá, voltando aqui, sempre falo isso, né? Voltando aqui para gravar mais um vídeo, da sequência no que eu estou gravando sobre o Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, cumprindo aqui com o meu compromisso com a espiritualidade. E vou dar continuidade. Hoje eu vou falar um pouco sobre coisas que eu tenho ouvido aí, que Deus não é. Muitas vezes Deus deixa de ser justo, que Deus às vezes ajuda pessoas que fazem o mal, a pessoa faz o mal e está sempre bem. Aí eu vou repetir aqui os políticos, por exemplo, né, que deixam as pessoas morrerem, porque eles estão ali pegando o dinheiro que era para a educação, para a justiça, para a saúde, né? E isso comprometendo a vida de muitas pessoas. E aí, às vezes, a pessoa fala assim: será que Deus é justo mesmo? Será que Ele está agindo com justiça? E nós não estamos assim pensando: eu tenho merecimento? O que eu estou fazendo? Eu estou lutando para ter esse merecimento? O que está acontecendo? Ou eu estou aqui levando a vida de qualquer jeito? Do jeito que vem, vai, eu não estou lutando para melhorar nem a mim, nem ao meu próximo. Não estou lutando para melhorar a vida dos meus filhos, dos meus, quem não tem filho ainda, da próxima geração que vem, dos meus pais. A pessoa tá ali, sabe, aquela água morna, que a água morna não serve para muita coisa, né? Ou, né? A gente sabe, tudo bem. Mas aí a gente pensa assim: por que a pessoa falou isso? Porque falou assim: cadê a justiça de Deus? Que deixa o bisavô, o vô da criança lá, do adolescente vivo, sendo que tem quase 100 anos lá, tá doente, tá em cima de uma cama, tá em sofrimento. E ficou, e o adolescente se foi. Chegou, veio uma doença, um câncer, uma coisa aí, né, e levou. É sofrido, né, para todos nós. Porque tem uma frase que diz, e a gente sempre brinca com ela, né, quando vai até a juventude, ali, um jovem, um adolescente, assim, deixa muitas saudades. Quando vai o idoso, deixa alívio. E ela tem um fundo de verdade mesmo, né? Mas aí nós falamos assim: porque o bom foi, aconteceu um acidente, morreu o bom e o ruim ficou. E é todas essas coisas aí que é coisa nossa, que não temos entendimento, tal, nós falamos, né? Então eu vou usar assim, como eu sou seguidora de Jesus, Jesus sempre falava com exemplos, eu gosto sempre de falar com exemplos aqui também. Quem me assiste aí sabe, né? E vamos supor que tem uma penitenciária. Imaginem uma penitenciária, masculina ou feminina, o que vocês quiserem. E lá tem várias pessoas presas. Aí tem um rapaz lá de 40 anos que já cumpriu a pena dele. Ele foi condenado, mas já cumpriu a pena. E tem um idoso de 60 e poucos anos que não cumpriu ainda. Eles cometeram o mesmo crime, só que o jovem cometeu o crime há 10 anos atrás. E cometeu há 10 anos atrás. E o idoso cometeu há 5 anos. E os dois estão presos no mesmo local. Nós vamos falar que, em vez de soltar o mais novo, que já cumpriu a pena dele, tem que soltar o mais velho? Nós não vamos falar isso, né? Nós vamos achar que o justo é soltar aquele que já cumpriu a pena, independente se ele é mais velho ou mais novo. E é assim, nós não estamos aqui a passeio, eu sempre falo isso para vocês. Nós estamos aqui por prova, por expiação ou por regeneração. Quem estiver chegando agora, daqui a pouco, porque nós já estamos entrando na regeneração, mas está muito nenenzinho ainda, né? E nós estamos na regeneração. Mesmo assim, mesmo sendo na regeneração,
é o planeta que vai ter sofrimento, vai ter coisa. Então nós achamos que Deus é injusto quando ele pega uma criança, ou um adolescente, ou um jovem, que já cumpriu o que ele precisava cumprir, ele já cumpriu a pena dele, leva de volta para um lugar bom, para ele continuar estudando, trabalhando e ver o merecimento dele, se ele vem para esse planeta ou se ele vai para outro. Então, qual que é o justo? É quem cumpriu a pena, né? Como eu estava falando da penitenciária. E muitas vezes uma família aceita receber uma pessoa problemática e para resolver, para ajudar aquela pessoa tal. Só que ela chega numa fase ali dos 14 anos, 13 para 14 anos, e ela começa a se lembrar de tudo que acontece, que ela foi lá atrás, e começa a querer repetir. E os pais amam esse filho, amam essa filha, independente do que ela está fazendo. Só que os pais não merecem sofrer. Eles não podem sofrer mais do que aquilo lá. Então, se eles não conseguiram colocar esse filho ali no caminho reto, essa filha, muitas vezes essa pessoa é tirada da família, para que os pais sejam poupados para cuidar de outros filhos, cuidar de outras pessoas e não passar por amarguras, né? Por dissabores aí que eles não merecem passar, que eles não poderiam mais passar. E assim, então, o que eu estou falando? Todos os casos são isso? Não, eu sempre falo, cada caso é um caso. Então, nós não podemos dizer, será que Deus é justo? Porque eu sempre trabalhei muito, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estudei, eu me esforcei e não conquistei muitas coisas materiais. Sempre aconteceu alguma coisa que fazia com que eu perdesse essas coisas todas. Tem vários. Qual que é a culpa é de Deus? Não é. Eu pedi, muitas vezes fui eu que pedi isso. Muitas vezes eu não posso conquistar essas coisas, porque essas coisas vão me atrapalhar, vão me tirar do caminho. Às vezes a pessoa tá ali no caminho reto, tá certinho ali, tudo certinho. E ela não consegue as coisas exatamente para ela não sair daquele caminho. Então nós temos que entender que a justiça de Deus é a correta. Mesmo que nós sejamos privados aí de coisas que nós gostaríamos de ter, gostaríamos de conquistar, que nós somos separados de pessoas que nós amamos. Muitas vezes acontece isso. Então nós temos que entender que o nosso lar não é aqui, é no outro plano, e que nós vamos passando o tempo que nós precisamos aqui. Já falei sobre isso muitas vezes, e vamos agradecer a Deus por ter permitido que nós pudemos conviver com pessoas que nós amávamos e precisamos nos separar. Vamos agradecer a Deus se aquela pessoa nos trouxe problemas, né? E ele levou a gente. Não adianta a gente falar, eu ia fazer isso ia dar certo, que assim, parece que sim, mas a pessoa não procurou ajuda. Tem tanta ajuda para a pessoa procurar e ela não procura. E aí como é que nós vamos fazer? Muitas vezes essa pessoa precisa ser retirada. Não sei se felizmente para alguns, infelizmente para outros, a pessoa precisa ir embora. Então, gente, olha, curte, comente, compartilhem aí. E para as pessoas assistirem, para as pessoas que vocês acham que devem assistir, principalmente para as pessoas que perderam entes queridos, né? Às vezes ou com uma doença, uma coisa assim, ou um acidente, qualquer coisa, que essas pessoas precisavam partir, por um motivo ou por outro, eles precisavam. Concluíram, pagaram a pena, pode ir embora, né? Então tá, um abraço a todos e até o próximo vídeo.